gente, nós estamos começando mais um episódio do DolaCast. Eu sou a Ana Mendes. Larissa. Daiane. Poliana. E a Poliana é a nossa convidada de hoje. Poliana, mãe de 5 crianças, passou por dois partos normais depois de uma cesárea. Hoje ela vai contar pra gente um pouco da história dela. E aí, Poliana, conta pra gente um pouquinho da sua história. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu amo, né? Então, meu nome é Poliana, sou esposa do Tiago, mãe da Cássia, de 12 anos, o Alexandre, de 4, a Ana Paula, de 2, e um bebezinho com Deus. E agora estou gestando o Tomás. Poliana, você veio de uma cesárea, né? Sem necessidade na sua primeira filha. E depois você procurou uma doula. Então, assim, mediante o seu relato, o que fez você buscar uma doula na segunda gestação? Então, eu já queria um parto normal desde a minha primeira filha, né? Mas como naquela época não havia muito o conhecimento a respeito disso, né? Eu creio que eu fui enganada, não sei, né? Não sei muito bem. Conta pra gente como é que foi o contexto dessa primeira cesárea. Eu fiz o acompanhamento, tudo direitinho, estava tudo certo, eu estava bem. E comecei no trabalho de parto. Então, eu comecei a sentir as dores, fui pro hospital, né? Fui examinada, estava tudo bem. E eu acredito, assim, que estava evoluindo. Mas, assim, também não... Eu brinco que fui enganada, mas é modo de dizer, porque a gente não sabe também, porque o parto é uma caixinha de surpresa e muita coisa pode acontecer, né? Então, assim, eu não tinha conhecimento naquela época de saber, de lutar para ter um parto. Porque hoje, assim, para ter um parto normal, a gente tem que entrar numa guerra. A gente tem que lutar contra o sistema. E eu não tinha nem o conhecimento, nem aquela força naquele momento para fazer isso, né? Então, foi conduzido para uma cesárea. A cesárea correu tudo bem, graças a Deus a equipe trabalhou direitinho, foi, né, tudo bem. Mas, assim, eu tive muita alergia da anestesia, tive uma enxaqueca terrível. E a recuperação da cesárea é bem mais difícil, né? Graças a Deus minha filha nasceu bem, saudável, né? Passamos todos bem. Mas não era o que eu queria naquele momento. Eu queria mesmo ter um parto normal. Mas, graças a Deus, minha filha veio bem, né? Qual Saudável. que foi a indicação da cesárea? Foi várias coisas na época, hoje eu nem lembro tanto, mas foi falado que eu não tinha dilatação, né, que não tinha passagem, aquele papo de sempre, né? Você ficou muito tempo em trabalho de parto? Eu não lembro o total das horas, mas eu comecei a passar mal, acho que meia-noite, fui ganhar meio-dia do outro dia, 12 horas, né? Mas também, o que acontece? Como o meu hospital, né, onde eu moro, em Lajinha, também é um hospital que não tem muito recurso. Hoje eu entendo também o lado dos médicos. Hoje eu vejo, assim, que tem muita gente que quer a todo custo levar para cesárea, mas também tem aquilo de pegar para si a responsabilidade de ficar esperando e também não ter recurso no hospital. E foi tudo lá em Lajinha mesmo? Foi tudo lá, né? E foi uma época, assim, que o hospital ainda estava mais difícil ainda, Foi a situação. qual ano? Foi 2011. Então, estava bem difícil mesmo a situação. Então, eu brinco que foi enganada, mas é brincadeira, porque a gente não sabe... Naquela época, não. Eu não tinha conhecimento, por isso que eu falo. Eu acho que, assim, o que mais levou foi a falta de conhecimento, de entendimento, de recurso. Então foi aquele negócio assim, eu quero um parto normal, mas eu vou esperar ele acontecer. Já é normal de acontecer. Vou sentar e vou esperar. Então, assim, eu tive parcela nisso, né? De não saber, de não estudar. Né? E também não tinha muita oportunidade, não era falado. Então, assim, né? A gente não tinha esse entendimento de que o corpo da gente é feito para isso. E essa questão toda. E aí, o que te fez buscar uma doula no segundo bebê foi o fato de querer ter um parto normal. Mas você encontrou o empecilho de ter uma cesárea, né? No contexto que a gente vive, ter uma cesárea, é impossível você ter um parto normal depois. O que fez você acreditar que você poderia ter um parto normal? Eu acho que o que me fez conseguir ter o parto normal, claro que é um mistério, muitas querem, tentam, né? Fazem de tudo e mesmo assim não conseguem. Mas, assim, na minha mente não tinha a outra possibilidade de dar errado. Assim, poderia dar, eu estava consciente que poderia também ir para uma cesárea, mas na minha mente, não, vai dar certo, e eu vou buscar. E eu não sabia de nada. E aí, eu comecei a buscar, eu quero um parto normal, como que eu vou fazer? E Deus vai encaminhando, né? E aí, já tinha uma amiga minha que já tinha tido, não era amiga ainda, depois do parto que ela virou amiga. A Lívia. E aí, ela tinha tido parto normal com a Ana. E eu falando com as amigas que eu queria, que eu ia buscar. E uma delas falou assim, nossa, eu conheci uma moça que teve um parto normal, humanizado. Vamos lá ver, né? E já fui toda curiosa para saber o que tinha acontecido. Aí, chegando lá, ela contou
que teve um parto, né? Inclusive o dela também tinha Foi sido o VBAC, cesárea né? antes, Foi né? o VBAC. Aí ela contou do parto dela, falou como tinha sido, contou da Ana, contou toda a história do parto dela. Eu falei, já tô procurando a Ana agora. E já entrei em contato, né? E daí a gente já começou Foi a nossa rápido. história. Foi rápido, Foi foi muito bem rápido, porque eu já tava no com final da 36, gestação. 37 Foi semanas. rápido. Gente, Foi em qual ano, hein? Eu não lembro, não. Foi 2018, né? 2018? Isso. Verdade, eu tava grávida da Catarina. Isso, 2018. É verdade, eu tava grávida da Catarina. Foi em maio. Eu ganhei ele em maio. Maio de 2018, tava grávida da Catarina, verdade. Catarina nasceu em agosto. É. Tava perto. Já tava com a barriga bem grande já. A Poliana acho que me perguntou no trabalho de parto, sua filha tem quantos meses? Eu falei, então, a minha filha tem 1 ano e alguma coisa, é que aqui tem outro, entendeu? A gente nem chegou a se conhecer pessoalmente antes. Foi não. bem rápido, Foi bem porque, assim, Só que assim, aí ela foi me dando suporte pelo celular, né? Então, assim, a tecnologia ajudou muito na informação, né? A informação a chegar. É uma arma positiva. Pode ser usada pro mal, mas pode ser muito bem divulgada, né? Pro bem. E aí ela foi me dando suporte por telefone, a gente foi conversando e ela foi me passando os livros para ler, indicando as séries e, né, e eu vou tirando dúvida. Já tínhamos fechado o contrato na primeira conversa, né? e a coisa foi fluindo. E foi fluindo, graças a Deus. E eu também estava bem. Né? Tem todo esse contexto. Né? Tem a gestante estar bem, saudável. Natal de baixo risco, né? Então é muito importante também. E tem uma coisa que foi interessante, a Poliana estava muito confiante. Não, eu estava Ela estava muito confiante 100% confiante. quanto ao parto normal. Tava muito confiante. Não pedi cesárea hora nenhuma, né? Não arreguei. Não arregou. Não arregou. Falou que tava doendo, mas não O arregou. querer seu é muito importante. Não, mas Você era um buscou querer, assim... informação, teve essa amiga que com certeza também te deu um suporte. Demais. Te contou como é que foi a experiência dela. E nos dá segurança também, conhecer casos de outras pessoas positivos. Porque eu falo, busquem casos, busquem histórias positivas. Porque toda vez que você tá grávida, às vezes as pessoas vêm te contar sempre alguma coisa ruim, né? Isso não é bacana. Então, você buscar informação, ter suporte, pessoas te falar, não, mas a minha experiência foi positiva, foi bacana. Aí, tudo flui, né? Tampe os ouvidos para as coisas ruins, absorva somente as coisas boas. Na Isso aí. gestação a gente tem que fazer isso mesmo, A Ana né? foi me preparando, né? Enquanto emocionalmente, fisicamente. E uma coisa que me ajudou muito foi o renascimento do parto, que foi, assim, fantástico. Porque eu entendi como que funcionava a estrutura, né? Os de um contextos. hospital, o contexto. Né? Isso aqui, a gente não, de forma alguma, a gente está falando contra os médicos, contra as enfermeiras, contra a estrutura. Não, de forma alguma. Mas tem muita coisa que a gente precisa entrar sabendo que é uma guerra. Então, eu fui preparada para uma guerra. Não precisou, graças a Deus, né? No Brasil, como que Eu fui tá o- muito bem atendida aqui no Hospital de Manhuaçu, que eu vim pra cá. Né? Não tenho nada que reclamar. Plantão muito boa. Foi muito a enfermeira, o médico que estava lá. Ele foi muito humano, ele esperou o tempo, né? Mas assim, eu já fui preparada. Então, na minha mente, eu fui para guerrear contra um sistema de pessoas, de vozes. Então, eu cortava o tempo todo. Não aceitava chegar até... Eu fui tão consciente que eu não aceitava voz nenhuma negativa na minha cabeça. Tava muito firme. Tá chegando alguma coisa, já tô arredando de você, meu filho. Sai de mim. Ó, você E se concentrou. buscando pessoas que tinham passado. Eu comecei a pensar só nisso. Buscar pessoas que tinham passado por isso, né? Consciente de que poderia levar para uma cesárea. Consciente, Né? E a inserido cesárea na é pra- realidade, né? Eu sei que o parto pode ter um desfecho diferente daquilo que eu estou esperando, mas eu vou lutar por aquilo que eu quero. O mais importante é você ter certeza que você tá fazendo o máximo que você pode. O máximo que você pode. Tendo consciência, sim, que posso ter uma cesárea intraparto? Posso, mas eu vou dar o meu melhor. Eu tô firme, eu tô consciente, eu estudei, eu me preparei e tô guerreando. E Contra você também mesmo, porque Contra a gente mim sabe a ansiedade que vocês ficam. E olha como a Ana falou, você ficou o tempo todo firme, concentrada. Isso é muito bacana. O que que eu fico feliz na questão do nascimento da minha filha, é que eu sei que ela também estava no momento de nascer. Porque como eu já estava em trabalho de parto, ela também já estava no tempo dela de nascer. Então, foi uma cesárea, né? Desenrolou toda a situação, mas ela já estava no tempo dela, né? Ela nasceu, eu tive o trabalho de parto, então ela nasceu bem. Agora, quando eu programo para tirar um bebê totalmente antes da hora, desnecessariamente, Sem nenhum nada sinal de que ele contra tá a cesárea. pronto, né? Sem nenhum sinal. Eu acredito, assim, que alguém que queira uma cesárea, que pelo menos espere esse tempo, né? Se estiver tudo bem, se estiver tudo de acordo, que espere o tempo do bebê. Que espere ele ditar.
que ele tá na hora de nascer, né? Eu acho que é isso que eu penso. Os benefícios disso, né? Com certeza. Ô, Poliana, o que te fez buscar uma doula, então? Foi o fato de ter conversado com a Lívia? Você conhecia a doula antes de conversar com a Lívia? Eu nem sabia que existia doula. Eu não sabia de nada. Quando a gente pensa, volta na história, a gente vê que existiam essas mulheres, né? Sem formação, mas que davam esse suporte, né? E eu sou uma pessoa, assim, que para qualquer coisa que eu vou fazer, eu procuro pessoas para que me fortaleçam. Seja na maternidade, seja no trabalho. Eu acho que nós somos seres sociáveis e que precisam desse suporte, né? Então, quando eu descobri que tem alguém para te auxiliar nisso, é isso que me fez buscar. Porque eu sei que sozinha também a gente não vence as coisas. A gente precisa de ajuda, de apoio. É agora que eu vou fazer a diferença na minha vida. É agora. A gente sabe que a Ana foi a doula que você escolheu para o VBAC, né? Que é um parto complicado de conquistar. A gente sabe disso. O que ela fez? Quais as estratégias que ela usou para te ajudar a conseguir esse VBAC hospitalar? Vai falar mal de mim, não, hein? De forma alguma. Ela sabe o tanto que já veio a partir de mim para ela, né? Sim. Então, como eu disse, o maior suporte que ela me deu foi antes, porque foi de preparar o meu psicológico. Né? O físico e o psicológico, no sentido de dar suporte mesmo, de dar orientação. Porque eu não sabia onde buscar orientação, o que fazer, como fazer. Então, ela foi guiando os passos, né? Pelo celular, nas conversas, e eu pergunto uma coisa, pergunto outra, ela passa. E principalmente no momento que eu comecei a entrar em trabalho de parto. Porque eu fui na consulta, hoje, no caso, e naquela mesma noite eu já comecei a passar mal. Então, assim, eu moro a 1 hora e pouco daqui, do hospital, né? Eu já sabia que eu não ia passar lá, porque lá eles iam fazer uma cesárea, com certeza. não tem jeito. Vou nem passar perto. Não vou nem passar lá. E aí, o que acontece? Ela falou assim, tá tudo bem? Espera um pouco. Não vai pro hospital de cara. Eu já tinha lido tudo, que quando a gente chega no hospital, aquele ambiente, ele já deixa a gente tenso, né? Já é um ambiente, assim, que não proporciona. É hospitalar. Então, assim, ela falou assim, não, espera, tá tudo bem. E eu ia conversando com ela de minuto em minuto, né? E o meu esposo, vamos pro hospital. Eu lembro do Thiago. Vamos pro hospital. Falei, não vamos pro hospital agora. Que bacana, você tranquilizando ele, né? Não, eu tava 100% tranquila. Eu estava 100% tranquila, entendeu? E aí, foi, né? Eu tinha minha filha já, eu fiquei em casa, e caminho, e rezo, e tomo banho, tranquilo. Meu marido descabela um pouquinho, mas a gente vai tranquilizando ele. E aí, 19 horas, eu comecei a passar mal. Quando foi às 22, eu falei assim, olha, agora você pode levar nossa filha lá pra minha mãe, que agora a gente vai partir pro meu açúcar. Mas ainda tem uma enroladinha boa, né? Uma enroladinha. E ela me dando suporte o tempo todo, né? Não tá acontecendo nada, tá tudo bem, é só contração, vamos marcando. Eu acho que eu tinha até um dia desse, todas as contrações, todos os prints. todos os prints. E aí a gente foi. Quando nós chegamos até a cidade, pedimos um cunhado meu para trazer a gente vir mais tranquilo, né? E aí, quando nós saímos de lá, era meia-noite. Olha o tempo que eu fiquei de trabalho de parto, né? E como é que foi o trajeto de carro em foi trabalho de parto? Por quê? Eu queria que ele andasse muito devagar. Eu acho que ele queria voar, né? Pra chegar Tava gritando no carro, sentindo dor. Ele queria andar rápido. Mas ao mesmo tempo, aquele monte de buraco. Buraco tinha todos que podia ter, entendeu? E aí, eu falava assim, mais devagar possível, né? Não tô com pressa pra chegar. Eu não gosto de conversar, eu não gosto de música, eu não gosto de nada. Eu gosto de ficar quietinha, concentrada na minha. E aí, quem quiser passar perto, que passe, que eu tô na minha aqui, vivendo aquele momento. Você entrou no seu mundo, Nós né? gastamos 2 horas. Se o percurso é 1 hora, nós gastamos 2 horas pra chegar. Primeiro porque tinha muito buraco na estrada, tinha né? todos Agora deu uma melhorada, mas tinha muito Os buraco. quebra-molas, então, né? Lá perto do Durandé, tinha um monte de quebra-mola. Esse lugar que é bem perigoso. Eu falei, não tem problema, eu vou mais devagar ainda que você puder. Por causa do horário também. Então, 2 horas da manhã eu cheguei aqui. Não, e eu vinha pedindo a Deus. A Ana falava muito assim, fala que cada contração, você fala assim, é menos uma, né? É menos uma pro meu filho chegar. E eu falava isso o tempo todo, é menos uma. E pedia, Senhor, me ajuda a chegar com a dilatação já, avançada. A minha preocupação era assim, gente, eu vou chegar, vou sofrer isso tudo, vou chegar lá, será que não vai ter dilatado nada? Né? Porque fica aquilo da mente também, né? Não dilatou da outra vez, dilatação, como que é isso? Aí, quando eu cheguei, que já, subi, e o médico me examinou e falou assim, olha, você tá com dilatação 10, total.
Nossa, Deu um grito, ele olhou pra mim assim. Eu falei, glória a Deus. Aí já era uma vitória, né? É bom demais ter doula, hein? Já comuniquei com ela, já chegou, nem nos apresentamos, né, naquele momento. Foi um corre-corre que eu cheguei assim, gente, Poliana, cadê a Poliana? Eu cheguei desse jeito, Poliana, cadê a Poliana? E tinha um monte de mulher em trabalho de parto nessa noite. Então, Primeiro encontro com dilatação total. Eu cheguei, gente, Poliana, eu nunca tinha apresentar muito visto bem. a cara dela. Foi engraçado porque eu nunca tinha visto a cara tinha uma dela. conexão, né? Já eu, tinha tido uma conexão. eu já falei assim, gente, cadê a Poliana? Poliana, cadê a Poliana? A enfermeira. Você não pode ficar aqui, não. Eu falei, moça, eu sou a doula da Poliana, cadê ela? Aí ela tava andando de costas assim, ela olhou pra trás devagarzinho e falou, Poliana, vem cá, Poliana. Foi muito engraçado. E aí ela foi conduzindo aquilo ali. E assim, o mais interessante da doula é porque a pessoa tem que ter, assim, uma noção do espaço e de como que é a outra pessoa. Isso que é interessante, porque a gente não tinha se conhecido ainda, né? Nunca tinha tido uma conversa. Tinha se conhecido pessoalmente. Mas assim, a pessoa precisa saber, porque cada pessoa é de uma forma. Tem uma que vai querer mais toque, vai querer mais contato. Eu eu gosto de silêncio. Silêncio, fica mais assim, perto, mais longe. Eu quero ser aqui, mas não encosta em mim, não. Se precisar, você tá aqui. Né? A gente comentou isso, né? Que cada dolanda, ela requer algo da gente. Umas é E tem que ter olhar, sensibilidade. silêncio. A gente tem que ter sensibilidade de entender que cada uma é única. E cada uma age de uma forma nesse processo todo. E é isso que a Ana conseguiu fazer. Ela conseguiu captar, né? Ela ficou ali do meu lado. Percebeu que sim. Percebeu. Não encosta demais. Não, né? Mas é importante, você sabia que ela estava ali. Que você tinha o suporte. Isso. Você já tinha estudado, já estava concentrada. E aí as coisas foram fluindo, Então é né? todo um contexto. Gente, a gente tem que falar que foi um trabalho de parto bem rápido. É, né? Foi um trabalho Foi de parto bem rápido. rápido. Foi quanto tempo que você chegou de 10 para 10 Aí 2 horas eu cheguei, de 2 até 4 e 4h30. 4 e Nasceu. pouquinho. Nossa, Nasceu. foi ótimo. Foi um Excelente. trabalho de parto E bem aí o médico rápido. foi muito respeitoso. Muito respeitoso. É porque foi um expulsivo mais prolongado, né? É. Então, assim, o que a gente imagina que vai acontecer é aquele monte de intervenção expulsivo. Ai, meu Deus, o médico vai ficar fazendo furto dirigido, E sei aí, mais como o quê. eu já tinha preparado pra guerra, né? Eu já cheguei assim, meio que nem falei assim, ó, não quero nada no meu soro. Já cheguei, aí já me olharam assim, tipo assim. Já perceberam como que assim, você estava extremamente assim, não bem quero nada. informada. Preparada. Me colocaram aí no Preparada. soro, mas foi tranquilo, né? E aí a bolsa não rompia. Aí ele perguntou, ele falou assim, olha, posso romper sua bolsa? Eu falei, pode romper. Foi, assim, tudo Autorizado. Isso aí. direitinho. Muito humano, muito humanizado, assim. Que bacana. Tanto as enfermeiras, né? Tinha uma enfermeira, quanto o médico. Eu acho que a experiência que a maioria quer, né? Chegar com dilatação total. Todo mundo foca na dilatação. Todo mundo quer chegar, né? É, eu tive fico uma, assim. né, que chegou 10 para 10, ela... Meu Deus, nossa! É muito bom ver essa felicidade de vocês, porque como a gente explica, né, quanto tempo nasce o bebê, a questão da dilatação, e vocês ficam com isso na cabeça. E aí, quanto que tá? Quanto que tá? Será que eu vou dilatar? Isso. Como é E a gente tem que pensar que a dilatação não é a coisa mais importante Não, no trabalho de é parto, todo né? um É todo contexto, isso, né? aí. É todo um contexto. Todo um contexto. Mas chegar com 10 dá uma animada, não dá? Nossa. Você pensa, opa, agora eu tô Você perto. viu? Eu pedindo isso o tempo todo. Eu sei, eu já cheguei com 10 também, é bom demais. A gente pensa assim, agora vai. Porque você já tá com 10, meu filho, não tem como voltar mais, não. E uma das coisas que eu aprendi, assim, com a Ana, com as leituras e com tudo, com o renascimento do parto também, por exemplo, que ficou muito forte na minha cabeça. Eu sabia que ia doer. Estava consciente, mas eu sabia que eu não ia sofrer, que eu preparei tudo para não sofrer. O sofrimento é diferente da dor. É Você isso ressignificou aquilo. ressignifiquei. É isso que as mulheres não entendem. O sofrimento é uma coisa. O que é o meu maior medo? É ser mal atendida, é ser desrespeitada, né? É isso isso é um sofrimento muito grande. E eu converso com tantas mulheres, todas falam a mesma coisa. Sabe, é o médico que fez uma piada, é a enfermeira, fora fisicamente, né? Fora fisicamente, mas emocionalmente é muito forte isso. E a dor, a gente suporta. A dor é só a contração. É só acontecendo. Depois esquece, né? Eu não sei da dor, não lembro. Eu nem lembro como é que foi. Sei. Se eu sofri algum dia, não lembro. Ô, Poliana, a gente sabe, né, que desafios existem em qualquer fase da vida e no VBAC não seria diferente, né? Lembrando, gente, que VBAC é uma sigla em inglês que é a abreviação de um parto normal pós-cesárea, tá? Então, no VBAC não é diferente, né, esses desafios. Conta pra gente quais foram os desafios que você encontrou nessa conquista e como a sua doula ajudou a superar. Acho que você respondeu até um pouquinho aí, mas...
Eu acho que o desafio maior foi só o caminho, né? O percurso. Porque foi tão... Deus abençoou tanto, né? E cada um fez sua parte. Deus fez a dele, nós fizemos a nossa. E o percurso, né? De ficar 1 hora, né, 2 horas na estrada até chegar. Porque aí a gente fica... Eu não tinha esse medo de nascer no caminho, nada disso, né? Mas, coitado do meu esposo... O motorista também o devia estar trancando, né? Depois que ele chegou, Mas ele deve ter respirado, aliviado. O Thiago, ele te apoiou o tempo todo? Ele me Quando você apoiou. decidiu, né, procurar uma doula, como é que foi isso? Isso também é muito importante, porque não tem como a gente fazer nada sozinho. Por isso que eu falo que a gente precisa buscar esse apoio, né? E ele sempre me apoiou. O medo, por que é o medo? Porque hoje a sociedade tem o parto como uma morte. Assim, quando eu vou pro parto, as pessoas já ficam achando que eu vou morrer ali, que vai acontecer uma tragédia. E assim, então é isso, a sociedade fez com que as pessoas tivessem esse medo, né? Então, assim, o desafio, mas ele sempre estava me apoiando, ele sempre me apoiou. Se ele não me apoiasse, eu não sei se eu conseguiria. Porque é uma equipe, né? Tem toda uma estrutura, não é sozinho. E eu tinha consciência disso também, que eu não é sozinho, né? Mas só o seu querer, ele é tão importante. Foi seu cunhado que estava dirigindo? Isso. Seu cunhado, depois que o Alexandre nasceu, ele falou assim, gente, nós vamos fazer uma oração aqui. Foi lindo, né? Eu falei assim, depois que eu saí do hospital, eu falei, cara, ele devia que tava muito nervoso, né? Porque ele chamou a gente na oração do Churicanta lá, porque ele devia estar com muito medo. Muita pressão também, eu acho. Ele tá dirigindo. Foi lindo, né? O Alexandre nasceu, ele falou, gente, agora nós vamos fazer uma oração aqui. Foi lindo. Mas depois eu pensei assim, ele devia estar com muito medo da Poliana em trabalho de parto. Muita responsabilidade, né? Ele pensar assim, será que eu tenho que parar esse carro? Esse menino vai nascer aqui dentro? E aí é que é interessante, o parto, ele não modifica só a mulher, ele modifica todos que estão ao redor. Todos começam a olhar com um olhar diferente para a vida, né? É isso que eu penso, assim, que modifica todo mundo ao redor. E isso é tão importante porque você multiplica. Aí você multiplica a sua experiência, o seu esposo, o seu cunhado, as suas vizinhas, as suas amigas. Nossa, mas alguém conta coisa. Ah, mas a Poliana teve uma experiência. A Poliana teve uma informação. Então, assim, isso é muito bacana. Saber que quando a gente entra numa família, a gente consegue o quê? Fazer aquela educação ali toda, assim, transformar não só a Doulanda, mas, assim, uma família. E isso é muito importante. Multiplicadores, né? De informação. O meio que a gente tá. O olhar do Thiago mudou depois do nascimento do Alexandre? Ah, com certeza, né? Ele ficou mais tranquilo em relação ao parto normal? Eu tenho bastante medo ainda. O medo faz parte. Mas muda a vida da gente, transforma a vida de todos. Muda. É aquilo que a gente falou, é a equipe, né? A equipe toda vai ser sem transformada. ele eu não conseguiria de forma alguma. E falando em equipe, a gente sabe que nem todo mundo é adepto e aberto a trabalhar com doulas, tá? Em qualquer cidade, em qualquer hospital. Isso aí é um fato dentro do sistema. Conta pra gente como que foi a interação da sua doula no seu VBAC hospitalar. Então, Gente, mas vocês pegaram pra perguntar de mim. VBAC é difícil. Não, mas é porque a VBAC é gente complicado sabe o de tanto conquistar. que as pessoas têm essa dúvida. Esse medo, né? Exatamente. eu não percebi, assim, depois que você estava lá na sala, o olhar deles com relação a você. Porque eu acho que você entrou como acompanhante, né? Você não entrou como doula. No lugar do acompanhante, Isso. no lugar do Thiago. Então, assim, eu acho que não foi... Também não teve tanta pressão por conta disso, né? Mas Ela entrou- eles viram que ela era uma doula. Viram? Eu cheguei lá porque ela metendo o pé na porta. Eu sou a doula da Poliana. Viram que não tem Mas, como não assim, ver, não. Ela foi muito discreta, muito tranquila no atendimento ali. Sabia o lugar dela, né? Porque tem isso também que a gente tem que ter Sim. ciência de que ela não pode intervir com Isso relação ao aí. médico, né? Isso tem que ser bem falado, né? O ideal é que fosse o acompanhante mais a doula. Um dia, quem sabe, nós chegaremos lá. Estamos lutando pra isso. Sabe, né? Mas, assim, ela fez tudo que ela podia ali, na limitação dela, porque ela não poderia passar os limites ali, né? Mas ela foi, assim, excelente. E eu acho que, assim, a equipe que estava lá foi muito boa. Eu penso isso. Tudo fluiu, né? Tudo fluiu. O médico, ele me examinou e ele ficou tranquilo lá, sentado. Para qualquer momento que precisasse, ele estava ali. A enfermeira ficou do lado o tempo todo, tentando ajudar da melhor forma possível. E Né? a gente viu o resultado no VBAC que você conquistou, né? Sim. A gente até falou no episódio passado sobre a equipe que trabalha junto, quem sai ganhando, não é a equipe, É a gestante, a própria né? gestante. E a gente viu aqui na experiência do VBAC dela. A equipe trabalhou e ela conseguiu E a conquistar. equipe também tem grandes vantagens nisso aí.
Porque enquanto tem alguém ajudando ali, é menos trabalho pra eles, né? Não é? Exatamente. Desafoga o plantão, a gente sabe que Fica tudo mais suave. Fica mais suave, é verdade. Consegue dar uma assistência a uma outra pessoa que não está preparada. Sim, que não tem acompanhante, que não tem ninguém por ele. Às vezes tem alguma urgência naquele dia, porque a Exatamente. gente sabe que tem plantões que são mais tranquilos, mas tem plantões que estão cheios. E chega, né? E assim, a gente sabe que a mão de obra nem sempre é o ideal, a quantidade, né? Não é, ué. Então, Por isso que eu falo, né, que a gente entende também a questão Sim. dos médicos, dos profissionais. Porque, e assim, é muita... quando eu converso com a minha médica, né, ela fala assim, do tanto que é a responsabilidade de você pegar para si aquele parto ali naquele momento, né? Hoje nós estamos tendo uma dificuldade lá no hospital com relação a pediatras. A gente não tem muito pediatra lá. Então, ela falou assim, se você chega aqui para ganhar e não tem um pediatra, eu não vou pegar o seu parto para fazer. Eu vou te mandar, encaminhar para o meu Sul. Então, assim, é responsabilidade, ela tá certa. Então, olha o peso que é também. Hoje eu consigo fazer essa leitura, né? Do mesmo forma que tem muitos médicos que infelizmente, são cruéis, que são desumanos, mas tem muitos médicos bons que querem fazer, mas não tem estrutura. A pessoa não vem com estrela na testa, Não. né? A gente descobre na prática, né? Sim. com A certeza. gente descobre na prática. Ô, Poliana, na sua terceira gestação da Ana Paula, você buscou um parto domiciliar planejado. Vocês estão vendo, né? É possível ter um parto domiciliar planejado. E é seguro, tá? Ela buscou, gente. E ela teve um parto domiciliar planejado. O que te fez considerar essa possibilidade de um parto domiciliar planejado depois de ter um parto hospitalar? Então, correndo tudo muito bem com o Alexandre, graças a Deus, né? E depois de assistir muita coisa a respeito de parto, que aí a gente já fica, né, só querendo ver essas Expert. coisas, expert, quase um profissional dessa área. E aí, assim, eu comecei a ver muitos relatos de parto normal, em casa, domiciliar, né? Falei assim, gente, agora eu quero dar um passo a mais. Mais um desafio. Mais um desafio, mas assim, no sentido não de querer ser melhor, de querer desafiar, nada. Mas assim, no sentido de que saber que o ambiente da casa da gente é um ambiente seguro. Que o parto é uma coisa normal, que é a vida acontecendo, que sempre foi assim. Né? Aí, conversando com a minha avó, que teve 12, todos em casa, tudo bem, correu tudo bem. Aí eu não podia nem conversar com ela, né? Porque aí ela contava e mais força me dava, né? Nossa. Então, assim, eu falei, olha, agora eu quero um parto. Não, e agora? Né? Falei, perguntei, né? Falei, Ana, e aí? Eu tô querendo um parto em casa. Tem alguém em Manhuaçu? Não tem. Falei, ai, gente, como que eu vou fazer agora? E aí a gente vai criando a rede de contato, né? A Aumenta. gente vai conversando com uma, tem as doulas de Caratinga, que a gente já vai fazendo as amizades. Isso aí, ótimo. E entrei em contato com uma e falei assim, por acaso você conhece alguma... Porque a equipe que fazia em casa era de onde? Uma que até te deu suporte? Era de longe. Tinha uma equipe mais de longe. Aí eu entrei em contato e ela falou assim, olha, tem agora uma equipe. Falei, não acredito. Em Caratinga, quer dizer, um pouco mais longe. Recém-criada, tava recém-criada. Recém-criada, falei, olha, me passa o contato. E já entrei em contato já, entendeu? Falei assim, não, isso é um sinal de Deus. E o Thiago, como é que ficou nisso? Quando você falou que queria ter um quase parto? morreu. Estão entendendo? Eu quase Mais matei uma, né? minha Ela tá, tipo, ela tá inventando mais uma. Não basta querer Cada um parto parto ela quer algo normal diferente. depois de uma cesárea, agora quer um parto em casa. Entendeu? É uma emoção. Cada hora um mini farto. Oh, meu Deus. E entrei e comecei a conversar, né? Com a Cleice, com a equipe de Caratinga. E aí, assim, ela muito tranquila, sabe? No atendimento dela, e foi conversando. É muito seguro no sentido, assim, ela quer saber todos os exames, quer saber se a gente tá bem. Tem que estar tudo muito casado, né? Vamos dizer Aquele assim. pré-natal bem debaixo Tá disso. bem... o risco Tem que ser um mínimo. pré-natal redondinho pra parto Redondinho, não domiciliar. tem pressão alta, não tem diabetes. Nenhuma intercorrência. É quanto tempo do hospital? É 15 minutos do hospital? Dá tempo de chegar? Se precisar? Você vai... Então, assim, a gente foi alinhando tudo, desenhando tudo para que isso acontecesse, né? E aí, com ela, eu já tive um tempo maior, assim, de conversa antes, né? Eu não conhecia ela, ninguém conhecia aqui perto, então ela foi na minha casa antes, conversou. Então, foi um acompanhamento também bem bacana. Antes, o Thiago, né, conheceu ela. E o Thiago ficou mais tranquilo? Quando ela foi lá em casa, ele ficou mais tranquilo. Mas o medo não deixou de Aí ele existir. viu que aquela possibilidade existia. Aí ele falou assim, essa mulher tá doida mesmo, Não é tem real, como ela quer um parto em Eu casa. acho melhor dar um jeito de apoiar ela, porque eu não vou conseguir mudar. Fui casar com uma maluca, então, né, coitado de mim. Eu que aguente. Então, assim, foi uma... Aí a minha médica, quase me matei ela também de susto. Ela, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, não faz isso. Eu falei, não, eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer. Eu queria que ela fosse. Ela falou, não,
Tem uma que nem tem possibilidade, né? E aí foi tudo correndo para que isso acontecesse. Ela sempre acompanhando os exames, sempre acompanhando as ultrassons, tudo muito conversado. Mas você procurou isso no início? Você estava com poucas semanas? Eu já estava com 5, 6 meses. Desde o começo eu queria, mas assim, já estava um pouco adiantada, mas nem tanto, né? É porque naquela época ainda tava... Hoje a gente tem mais opções, mas naquela época, né? Com certeza estava igual a Hannah falou, tava começando, né? Me lembrei de um fato aqui, Poliana. Eu lembro quando a gente estava conversando, eu acho que no seu pós-parto, você falou comigo que se pudesse tinha seus minutos em casa, mas o Thiago não estava preparado. Lembrei. Isso já vinha, ó. Já vinha. Já tava uma sementinha ali no seu coração, já... Aí eu pensei, gente, o meu Thiago é tranquilo, porque você fala que eu quero um parto em casa, ele vai apoiar 100%. Porque ele sempre falou pra mim, eu queria que todos os nossos filhos nascessem em casa. Falei, vai acontecer um dia. Aconteceu, né? Aconteceu, né? Isso aí. Então, assim, correu tudo bem, assim, caminhou tudo bem também. E eu tinha ciência de que qualquer coisa, a gente mudaria os planos, né? E uma das coisas muito interessantes do trabalho da doula é a questão do plano de parto. Que eu achei isso é muito fantástico. Porque a gente não para pensar, e se acontecer isso? Como que eu vou fazer? Ninguém. E se acontecer aquilo? Como Ninguém pensa. E na hora a gente não vai conseguir raciocinar. pensar. Então, o plano de parto... É bom a gente pensar nele antes, porque naquele momento ali que você já tá, né, toda concentrada, né, mergulhada naquele momento, vai se lembrar de alguma coisa, então o plano de parto tá ali para poder dar esse norte. E ele é bem importante. Então, assim, a minha médica falava assim, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? E eu ia perguntar pra ela, se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que você faz, né? Então, assim, tinha oxigênio, tinha tudo que precisava ali pros primeiros atendimentos. Mas, no final das contas, com a minha médica, nós chegamos à conclusão, assim, eu falei assim, olha, você trabalha muitos anos no hospital e você já viu muita coisa, né? Você trabalhando dentro do recurso, com toda a estrutura, você conseguiu salvar todas as vidas que ali nasceram? Nossa. Nossa. Eu falei assim, então, porque a vida é um mistério. Não tá nas nossas mãos. Claro que não é de qualquer forma. Claro que teve uma equipe. Claro que, né? Mas quando tem de acontecer, nasce no carro, nasce... E acontece. No elevador, na rua, e quando, estacionamento. infelizmente, quando tem de acontecer... É muito doloroso isso. E é muito difícil, sabe? Bebê não escolhe a hora. Como que a gente reage numa situação dessa quando a gente tá vivendo, né? Mas se tiver de acontecer uma tragédia, alguma coisa, vai acontecer no melhor hospital do mundo. Então, eu acho que isso que fez a minha cabeça assim, não... né? Tá nas mãos de Deus. Eu fiz tudo o possível para que fosse seguro, que fosse bem, né? Mas... pode acontecer. E o plano de parto faz isso com a gente. Olha, se acontecer isso, se acontecer na sua casa, vai ser como? E aí vai ser assim, assim, assim. E você colocou todo mundo para participar do parto domiciliar? Seu esposo, então, sua filha? Aí que tá, né? Que a gente... ele ficou lá, assim, perto lá, coitado, sofrendo, com medo, mas ele ficou lá perto. Assim, não assistiu todo o tempo, não, que eu acho que ele ia desmaiar. Era muito pra ele. Uma coisa de cada vez, mas ele tava ali o tempo todo, dando suporte. Né? Minha filha não estava em casa, minha mãe estava quase morrendo na casa dela também, entendeu? Mas... cada um que morra na sua casa e eu você lá concentrada. Mas eu quero meu parto em casa. Pronto. Deu certo. Tudo certo, graças a Deus. Precisou de um atendimento no hospital? Nada. Você teve uma doula, né? A Cássia foi sua doula. Então, aí, né, a equipe é a enfermeira obstetra, né? Uma outra enfermeira auxiliar. E aí, no caso, a doula já foi a minha amiga, que foi aluna da Ana, que é de lá também. Olha que história bacana. Então nem precisa perguntar como foi, porque... O selo de já qualidade, tem o selo o de DNA, qualidade né? tá ali, né? Já o selo pegou. de qualidade tá ali, né? Foi muito bom. E ela também... Não, e até depois eu até te perguntar, acho que você até respondeu, né? Depois que você conheceu a doula, você já teve experiências em 2 nascimentos, Sim. né? Como a doula contribuiu para o planejamento do seu parto domiciliar, né? E quais os recursos e suporte ela ofereceu para você e sua família? Acho que bem mal você já respondeu a questão do plano de parto. Sim, tudo. Mas... E na hora também, ela, assim como a Ana, ela conseguiu... minha amiga já conhece bem, né? Mas mesmo assim, é diferente. Você pode conhecer a pessoa, mas ali na hora, não é, Ana? Só a mulher e quem tá ali que sabe o que acontece. Então, assim, ela soube ler também o momento, soube ficar ali, soube me dar o suporte, o alívio para a dor que cabia ali naquele momento. Então, assim, tudo foi importante para que acontecesse bem, sabe? E foi, assim, foi emocionante, foi tudo que eu queria. É maravilhoso. Ter um parto em casa
é um negócio de outro mundo. Pois é. Aí você falou o ponto-chave. É de outro mundo. Os ambientes são diferentes. Muito, influencia muito. O que você viu de diferença de um e outro no desenrolar do processo? Teve o positivo e teve aquilo que foi um pouco tenso, né? Poliana, conta pra gente como é que foi o seu parto em casa. Eu tô mega curiosa com esse relato de parto. Então. Eu acho que vai responder a pergunta da Larissa. Tudo correndo bem, a gente conversando, e eu comecei a passar mal 6 horas da manhã, acho que de quinta pra sexta, no caso, né? E aí, os primeiros sinais, eu falei assim, não, foi assim que começou do Alexandre, vai ser assim. Vai ser assim. Deixa eu avisar a equipe. Deixa eu avisar a equipe. Já avisei antes, porque é longe, né? Caratinga, quase a Laje, 3 horas né? de viagem, né? Então, já comecei a avisar a equipe. E aí, a enfermeira estava chegando num determinado local que ela tinha ido visitar uma parente dela, mas tinha deixado tudo pronto, a outra enfermeira. Se precisasse de outra pessoa também cobrir, ela estava tudo certo. Então, elas já foram pegando as coisas para ir para minha casa, né? E aí, o que acontece? Quando eu vi que ia acontecer, aí que parece que caiu a ficha. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Agora eu vou ter que ir pra frente, né? Aí eu falei assim, como gente, voltar. como assim? Eu peguei essa responsabilidade pra mim, agora eu vou ter um parto em casa. E aí que começou, assim, e se acontecer alguma coisa, eu que vou ser culpada. Aí começou a vir. E aí, querendo ou não, as vozes entram também. Por mais que a gente tente podar, algumas vozes entram, né? Ah, mas em casa pode acontecer isso, você não vai ter recurso. Aí eu falei assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa agora. Por que eu fui procurar o mais difícil? Por que eu tenho que procurar o mais difícil sempre? Não era muito mais fácil eu ir pro hospital? E aí aquilo travou o meu trabalho de parto. Olha como que a mente é poderosa, né? Aquilo travou o meu trabalho de parto. Passou 1h30 que eu já tinha chamado elas, o meu trabalho de parto parou. Eu parei de sentir dor totalmente. Ai, que angústia. Não, eu fiquei desesperada. Eu queria a dor, venha a dor, por favor. Já avisei todo mundo e agora? E aí começou a segunda pressão. Essa pressão da responsabilidade e a segunda de falar assim, meu Deus, agora elas vão vir lá de não sei de onde. Eu Eu chamei não todo vou ganhar mundo. o menino hoje. E elas vão ter que voltar. Elas vão ter que voltar. Aquilo foi desesperador pra mim. Assim, olha pra você ver, né? Como que a gente é, né? E eu fiquei o tempo todo sem dor. Cadê? Sumiu a dor. E agora não tinha como mandar elas voltar mais, elas já estavam chegando, né? Falei, vamos ver o que vai dar. E aquela angústia por dentro, né? E elas chegaram super bem. É muito interessante a sensibilidade que as pessoas têm que ter, né? De chegar, elas chegaram assim, como se eu já conhecesse elas uma vida inteira, como se elas fizessem parte da minha casa, tranquilas, né? Ficou de boa, almoçaram, ficaram lá tranquilas e nada da dor. Aí deu, não sei que hora que era, já à tarde, ela falou assim, deixa eu te examinar. Eu sabia que eu não tinha não estava sentindo dor. Eu não precisava nem dela falar nada. Ela nem falou, né? Pra não assustar, né? Ficou lá. Quando foi 6 horas da tarde, ela falou assim, vamos fazer aquele shake lá. Como é que chama o shake da pasta de amendoim com óleo de isso? Maravilhoso. Seu esposo Laranja. buscar, ele foi até na cidade buscar. Aí que foi o momento mais fantástico. Por quê? Você conseguiu beber aquilo de boa? Bebi um copão, depois eu vou chegar lá. Ficar com a laranja com a parte Mas de não amendoim, foi dá uma isso, eu mistura. creio que não foi isso que me ajudou. Foi a sessão terapia que elas fizeram comigo. A Dola ainda não tinha chegado ainda, porque depois que eu chamei ela, né? Mas ela sentou comigo e falou assim, o que tá acontecendo? O que tá travando seu trabalho de parto? O que tá acontecendo? O que você tá sentindo? Né? Ela foi o psicólogo naquele momento. Aí eu falei tudo. Falei assim, olha, eu não sei que ideia que eu tava com a minha cabeça de fazer um parto em casa. Sendo que pode acontecer tanta coisa, porque eu fui escolher o mais difícil. E vocês vieram de longe, desabafei, tirei aquilo de dentro de mim. E aí foi incrível a forma como ela conduziu. Porque ela falou assim, olha, primeiro, você não tá fazendo o mais difícil. Você tá fazendo o que é normal. Você tem uma equipe aqui com você. Tá tudo certo. Segundo, você não manda no seu parto. Isso foi fantástico na minha vida pra tudo. Ela falou assim, olha, a sua filha que vai ditar a hora que ela vai nascer. Para de querer controlar. Sabe? Isso Bacana, foi maravilhoso. que sensibilidade. Isso foi assim. Aí deu aquela assustada, né? Falei, peraí, né? Realmente, eu tô querendo controlar um negócio. Tem coisa que é da gente, mas tem coisa que não é. Né? E aí ela foi conduzindo aquele momento ali de desabafo e de tirar aquela pressão toda. E ela falou assim, olha, e se a gente vier aqui e você não ganhar hoje, nós vamos dormir, nós estamos muito bem aqui, nós já almoçamos, a gente dorme, amanhã eu volto, quando você passar mal, a gente volta de novo. Nosso trabalho é esse. Então, assim, ela foi tão sensível e foi tão tranquilo. E aí, passou aquele momento, meu esposo chegou, ela fez o shake maravilhoso. Gostoso demais. Tomei ele também. E a gente foi deitar. Ela falou assim, olha, vai deitar,
E nós estamos aqui, tranquilo. Eu fui deitar, passou tipo 1h30, 2 horas. Voltou tudo. A dor veio. E já veio com tudo. Falei, agora vai. Como que o psicológico manda, né? É 80% é o psicológico. E você estava trazendo uma experiência, assim, porque antigamente era doméstico, né? Depois que veio a escada e te levamos para o hospital. Você teve uma cesárea, você teve no hospital, então você regrediu. Você trouxe aquela experiência de volta para a antiguidade, né? E, assim, você fazer com que aquilo ali fluísse mediante o mundo que a gente vive hoje, o sistema que a gente vive hoje. É uma guerra. É uma guerra muito grande. É a guerra que você estava preparada para o segundo, não precisou combater, veio combater no terceiro. Mas eu acho que eu não tinha noção do tanto que a guerra era por dentro no terceiro, eu acho. Mas acho que a gente tem que viver, né? É. Tem que viver. Por mais que você estava planejando, por mais que você estava se preparando, na hora dá medo. A gente sabe que isso existe. Por isso que a gente, né, fala que a importância da doula tá ali, porque dá segurança. Você estava com uma equipe que começou a te dar segurança. E a equipe teve acessibilidade porque eles passam por isso sempre. Então, não era novo para eles, porque você é única, cada caso é único, mas eles já tiveram experiências de saber que isso acontece. Então, é bacana saber que tem que viver aquele momento mesmo. Por mais que a gente se prepare, é aquilo que você falou, na hora que veio, vai saber que o que vai vai saber. acontecer. E por isso que o plano de parto é tão interessante. Isso. A gente ter consciência Norte. primeiro. Se não der certo, a gente vai pro hospital. Deus que livre, acontecer alguma coisa do hospital, a gente pode ir para um UTI e pode acontecer um óbito. E aquele choque de realidade ali é muito interessante, porque a gente lê ali e a gente pensa assim, não, a vida está acontecendo e pode acontecer. É doloroso demais, mas é bom a gente ficar ciente disso. Porque a gente já vai sabendo. Preparar. Isso, nessa parte eu até falo, olha, a gente vai ter que falar sobre isso, né? É lógico, a gente está planejando para dar tudo certo, mas tem coisa que não foge. Tá na minha mão, na mão da equipe, não tem como, é um mistério, é o que você falou. Mas tem que ter consciência. Mas tem que ter consciência. Isso é ser protagonista do seu parto, Com né? certeza. Tomar decisões com base em informação. Eu tenho consciência do que eu pode estou acontecer. escolhendo. Isso aí. Que bom que a Ana falou, né? É um gancho, porque aqui tem uma gestante, né? É uma gestante que está se preparando para um parto domiciliar. Então, assim, vamos pegar as coisas boas. Isso, vai. Olha como é que é importante ouvir, né? Pra poder também Já vai colocar, pegando agora, potencializar isso em você. Poliana, agora conta pra gente qual que foi o impacto dessas experiências de parto na sua vida, na sua maternidade. Como é que elas influenciaram a sua visão sobre o poder do suporte da doula? Os partos, assim, eu acho que transformaram a minha vida num todo, né? O olhar que a gente tem com relação à vida é totalmente diferente. É um mistério tão grande que não tem como explicar, né, com palavras, o parto. É um portal, assim, que transcende qualquer explicação. Né? Você está gestando uma vida, está vindo uma vida ao mundo ali, tanta coisa envolvida. Porque quando nasce uma criança, ali é tanta coisa que nasce. É tanta coisa que está por dentro, Nasce né? uma mãe, nasce uma família. Nasce uma mãe, nasce uma família, se refaz uma família, né? Então, assim, eu tinha tido um parto da minha filha e, por mais que tenha sido uma cesárea, foi maravilhoso também, porque me fez ser mãe, né? Ela me fez ser mãe, eu sempre brinco com ela. Eu disse, minha filha, você é a cobaia, infelizmente, né? Você, tudo vai ser você primeiro, tadinha. Eu peço, às vezes, perdão a ela, porque ela me ensina a ser mãe, né? Então, assim, ela me mudou, ela me fez mãe e com ela eu aprendo todos os dias, né? Ela já tá indo agora para adolescência, então já é outra fase, eu tenho que me refazer. Quando nasce, cada filho que nasce, se refaz toda a estrutura. Sua quanto pessoa, da sua família, de tudo ao redor. Então, assim, poder gerar uma vida é um dom muito grande. E, assim, as pessoas não entendem o que é gerar uma vida. Elas acham assim, você quer ter um monte de filho, você tá fazendo isso. Não, quantos querem e não podem? É um privilégio. É um privilégio, eu sou privilegiada. É um privilégio. Eu sou privilegiada, então assim... Eu falo assim, você pega uma célula e você consegue... Entra uma coisa que a gente não consegue ver... E quando sai um ser é muito misterioso. Perfeito. É muito misterioso. Porque Deus com muito todas incrível. as possibilidades de ser grandes mulheres, grandes homens, de fazer diferença no mundo. Então, assim, o parto, ele muda a gente de forma enorme, né?
E quando a gente tem a consciência disso, a gente vai passando por... E você deixou se mudar. Você deixou Sim. se moldar. Isso também é muito bacana. Sim. Ela se permitiu viver permitiu todos todas os as processos. E é um processo muito grande, desde, né, de concepção até o nascimento. É um mar de hormônios, né, transformando a gente, Pipocando. revirando a gente de cabeça para baixo. E diante disso tudo, a gente está vivendo numa sociedade que está te apedrejando o tempo todo. A gente, às vezes, não tem consciência, mas, assim, hoje, assim, você tomar a decisão de ter um filho é uma decisão que você tem que ir para a guerra mesmo. Porque você vai ser criticado em todas as instâncias. Parece que você fica com um alvo na testa. Um alvo na testa. Se você tem um Tanto- é pouco, você tem dois, meu Deus, você tem É três. tanto palpite. Que Tem loucura. quatro, coloca, tem televisão Nossa, em casa, não. Ontem eu encontrei com uma pessoa no aniversário e ele falando comigo, eu sou pai de 4 filhos. Eu falei, nossa, que bacana. Porque eu sempre falo com as pessoas, gente, é tão bom ter irmãos que eu tenho e eu sei o tanto que é bom. E hoje a gente vê que a correria, com a vida que tá, as pessoas estão tendo menos filhos. E a gente sabe o tanto que é bacana, né? Eu que tenho mais 2 irmãs, eu não sei o que eu seria de mim sem elas. E isso é bacana Só uma demais. observação que eu lembrei. Jesus tá que agora- tocando seu coração, hein? A Maria Júlia precisa de uma irmã. É, a Júlia tá grandinha. Vamos Agora a mamãe já tá, né? A gente tá aqui pra te dar um maior suporte agora. Olha o tanto de doula que você tem à sua Isso. disposição. Agora você tá com nós aí, ó, A à sua vontade tá disposição. fluindo, tá descendo, vamos ver. Só uma coisa que eu lembrei aqui que é interessante, que assim, a minha mãe teve, eu e o meu irmão só. E há 40 anos atrás ela teve meu irmão de cesárea, né? E eu nasci de parto normal. Ela não sabia que ela ia ter um parto normal. Eu já queria, entendeu? Eu já nasci assim, Rompendo algo. porque assim, ela nem tava pensando que ia ter um parto normal. E eu vim quase que eu nasço no meio da estrada, assim. No meio do caminho, não dava nem tempo de chegar. Foi muito Ia ser normal. Você Histórico, hein? veio pra mostrar que nós não temos domínio sobre nada, Não temos principalmente domínio. sobre o nascimento. Não temos domínio. Mas aqui, agora eu tô curiosa. Você acabou terminando o seu relato. Ah, sim. Aí depois que você tomou o shake, como é que foi o desenrolar? Então, Dá uma aí resumida aí, porque eu eu acho que o pessoal deitei fica um curioso igual a pouquinho. mim. Deitei um pouquinho, né? Nós deitamos, tranquilo. E aí a dor umas 2 horas depois, a dor já veio com tudo. Falei, agora vai. Aí já liguei pra minha doula, pra ela vir, né? E já acordei as meninas. Falei, ó, já tô começando a sentir dor já. Aí elas já levantaram. E aí eu fiquei na minha casa, tranquila. Entendeu? Eu poderia ir no banheiro, eu poderia voltar, eu poderia comer, eu poderia fazer o que eu quiser, que eu tava na minha casa. Tranquila, assim. Então, assim, esse ambiente de casa, e quando a gente pensa assim, que o ambiente hospitalar é um ambiente cheio de infecções, cheio de um monte de coisa, assim, não tô falando que todo mundo vai ter um parto em casa, não é isso, né? Porque Nem é pra todo nem mundo, é pra ter Isso todo aí. mundo, não tô falando que eu sou melhor porque tive de forma alguma, Não. né? Mas, assim, estar naquele ambiente da sua casa é muito confortante, é muito, muito bacana, né? Então, a doula chegou, minha amiga, eu já tava já introspectiva, já na minha, que eu já, né, já fico assim, quietinha na minha. E a enfermeira falou, você quer uma música? Não quero uma música, não quero nada. Você já estava na partolândia. Eu já estava no outro mundo, entendeu? O shake foi bom, hein? Foi a psicologia que foi bom. Shake, já entenderam, né, gente? Shake, sessão de terapia Isso, e tudo vai junto. dormir. E vai- E aí, assim, ela perguntava o que precisava, nada, tava tudo bem, eu fiquei quietinha na minha e foi passando o tempo. Assim, demorou um pouco ainda, que eu fui ganhar também 4 e pouco também. Acho que os horários dos meus meninos nascem, né? E aí elas ficaram lá dando todo o suporte, né? Aí fui pro meu quarto, foi tudo que eu precisava, estava ali. Tudo que eu precisava estava ali, né? E meu esposo estava ali também para qualquer coisa que eu precisasse. E a Ana nasceu lá no seu quarto mesmo. No meu quarto. Que lindo. É emocionante, Imagino. né? É muito emocionante. Preparou, foi na cama? Foi. Preparou o colchão ou estragou o colchão? Não, preparou, tudo preparado. que tudo- bom. já estava tudo preparado. Planejado. Tudo planejado. planejado mesmo. E né? quando nasceu, seu esposo ficou mais tranquilo, gostou da Eu acho que deve ter demorado uns dias, assim, pra ele voltar. A ficha Caiar. pra alma terra, voltar pra pro alma corpo. voltar pro corpo. Aí, beleza, né? Ganhei, correu tudo bem, graças a Deus. Elas fizeram, né, os procedimentos que precisavam e tudo. Ela ficou comigo já desde o começo. Tava bem, nasceu saudável. Então, ela já veio pro meu colo, já veio mamar, já ficou naquela hora de ouro ali, né? Que é muito É hora de ouro, importante. Isso mesmo. E já ficou ali. 4 e pouco eu ganhei. Já 6 horas eu já tinha levantado, já tinha tomado banho.
Já tinha passado um batom, Ah, gente, entendeu? é a meta de vida, gente. Não deixa eu ficar sem maquiagem, não, hein? Já tá no... Por quê? O que eu pensava? Eu só pensava assim, gente, quando minha mãe chegar, eu preciso estar muito plena. Eu preciso estar muito bem. Pra ela ver, assim, que correu tudo bem, entendeu? Deixa eu impressionar minha mãe aqui, pera. E aí, quando a gente olhou assim no espelho, meu esposo falou assim, parece que eu que tive, que eu estou amarelo. Verdade, eu vi a foto da Poliana e falei, gente, você jura que você pariu? Eu tava Você plena. Plena. Tava bem. Falei, tava de batomzinho mesmo na foto. Ai, gente. Tava, eu falei, você jura que você pariu? tava muito feliz, né? Tinha alcançado. E ele tava ali o tempo todo me apoiando. Então, assim, né? Jamais eu teria tido um parto normal, né? No hospital ou lá, se ele não tivesse me dado suporte, se ele tivesse me apoiado. Então, tem que ser uma educação em conjunto. É o esposo, é todo mundo, tem que estar todo mundo ciente das coisas, né? Muitos não precisam saber, por favor, que menos que eles saibam, melhor. O celular tem que ficar desligado. Tem que saber que muita informação, muita gente falando também Não. pode te fortalecer. Não, Então, fortalecer com pessoas que vão estar ali para te dar suporte. Você tem que ter quem vai te ajudar. Quem vai te atrapalhar, não. E quem viveu aquilo ali, quem sabe que é possível, quem vai falar com você que é ruim, não cabe ali naquele momento, entendeu? Claro, não é que a gente não vai ouvir opiniões assim, olha, mas você já pensou nisso, você já pensou naquilo? Porque tem gente que dá opinião por Preocupação. pra ajudar mesmo. E é importante que dê, né? Tanto é assim que eu perguntei várias pessoas que eram da minha confiança, o que você acha, né? Falei com você, conversei com várias pessoas, tive relato de outras mulheres que tinham ganhado com essa equipe também, né? Então, assim, a gente tem que se informar o máximo Sim, possível do com que pode certeza. acontecer. Pra ficar mais segura. Viu aí a dica, né? Engravidou, pegou o positivo. Já vai começa a apenas escutar as pessoas que dão Corta opiniões todo positivas. mundo que vai falar mal, que vai falar... Isso. Porque sempre tem aquele, mas aconteceu comigo, a vizinha aconteceu, o menino morreu. Aí eu fiquei O sabendo de menino nasceu assim. E olha, o povo Não quero gosta de ouvir. contar a história trágica pra gente. Só as trágicas. Só. Não conta nada bom. É só assim. Se é de parto normal, é uma história trágica. Se for fazer uma Isso cesárea, é é. história trágica. É sempre uma história Se as trágica. pessoas soubessem o poder que isso, né, pode E causar. o mais né? interessante é que, assim, a minha avó, ela tomou conta de todos os netos e bisnetos. Quando nasce, ela vai tomar conta. Ela fica, ela dá banho, Que é uma gracinha. tradição, sabe? E quando eu tive o Alexandre, ela ficou lá quase uns 30 dias comigo lá. Então, assim, ela contou tantas histórias. Ela não sabe o tanto que ela foi. Que ela te ajudou. Porque ela teve todos em casa, né? E aí eu falava assim, avô, mas como que era? Na época que a senhora ganhava, as pessoas ficavam com medo? Ela, claro que não. As pessoas ficavam normal, a vida estava acontecendo normal. Vida acontece. A vida estava acontecendo fortaleceu. normal. E eu, né? Tinha o parto em casa e pronto. É porque era o contexto final de uma gestação. Era o parto, gente. É o que tem Era que natural. acontecer, Tinha que acontecer. Então as pessoas tratavam aquilo como algo muito natural. Era Só que normal. aí veio, né, a medicalização do parto e pronto. O parto ele Aí tem ela que falava assim, terminar não, no hospital, senão não é seguro. Só chamava as parteiras, né? Pra fazer o parto, não ia pro hospital. E o povo só ficava... O pai, no caso, os compadres, né? Só ficavam esperando pra soltar o foguete e pronto. Aí, sua avó tem quantos anos? Minha avó tem 88, fez... Caramba! 88. Quantos Comemoramos. filhos ela teve? 12. Todos em casa. Todos em casa. Minha avó E gêmeos. teve. Teve Minha avó gêmeos teve em casa. 8 em casa. Não, a minha avó tem 93, hospital. ela me conta as coisas, é inspirador. Gente, a minha avó tem 72 e a minha avó teve todos os partos no hospital. A minha É uma coisa 93, normal, gente. todos em casa. Todos no hospital. É Ainda fez normal. uma cesárea no último, porque queria ligar. Mesmo assim, ela chegou lá 8 centímetros de dilatação. Quase que ela Gente, ganha. por que é diferente, né? As mulheres antigamente, elas simplesmente pariam, assim, estavam parindo sem ver. Sabe por quê? Porque a mente dela já sabia que era normal. Era normal, é É natural por isso isso aqui que volta na acontecer. mente. Não, e eu achava tão interessante que às vezes eu converso com a minha avó, falava assim, da posição, né? Porque nem todo bebê, às vezes, né? E, gente, o tanto que elas tinham conhecimento até de tentar virar a criança ali. Então, eram conhecimentos tão empíricos, mas com tanta sabedoria, que quando você ouve hoje, você fica assim, meu Deus, como que elas faziam dessa forma, né? Como que era passada essa informação? Às vezes Muito nascia até de pé, né? Isso que eu Isso. nem contei aqui. A avó do meu esposo, ela era parteira. Gente, a minha bisavó também era parteira. Ai, que chique. Aí, ó, tá Parteira. no sangue isso. Parteira. E a minha sogra nasceu de pé. Ela nasceu, ela conta. Larissa, não sei como que eu nasci. Né? Não sei, porque hoje a gente vê que é muito difícil. As pessoas colocam muito empecilho em conquistar aquilo. Mas eu nasci de pé. E ela ia contando pra mim Não tinha outra alternativa também, Tinha né? que a nascer, né? intervenção Tem que nascer. das parteiras é muito interessante. Muito. Como que era, tinha uma sabedoria sem o conhecimento estudado daquilo, Que é o mas empírico. as intervenções delas eram fantásticas. Quando ela ia contando os detalhes, eu falei, nossa, vô,
Você não sabe a força que você tá me dando. Que é o conhecimento que era passado, né? Passado, e era de mãe normal. pra filho, ou da vizinha, ou da amiga, ou de um parente. E todo mundo chamava, sempre tinha aquela senhorinha ali que chama fulano. Ó, o E, menino tá pô, nascendo, né, chama tá fulano. nascendo. E as histórias positivas, elas vêm de partos em casa realizados por parteiras. As antigas, que contam pra gente hoje as coisas ruins, As os que não tinha ninguém. foram hospitalares. É verdade. Que bacana, né? E assim, ô Poliana, que conselhos, assim, hoje você daria para outras mulheres que estão considerando a opção de ter uma doula e buscam um parto mais, né, empoderado? Não só um parto domiciliar mesmo, mas um parto de uma forma natural. Qual o conselho hoje que você dá para alguém quando chega perto de você e te pergunta a sua opinião? Isso é muito interessante, antes de responder, que assim, eu já não dou mais essa opinião a qualquer lugar. Porque o mundo não está preparado para essa conversa. Então, as mulheres, em geral, não estão preparadas para ouvir isso. Eu queria contar para as pessoas o que acontecia, né? Depois eu vi assim, não, eu não estou sendo bem vista com isso. Porque as pessoas não querem saber. Muitas não querem. Já querem a cesárea, já estava pronto. Já tô com e isso na ótimo. cabeça. E eu estou aqui para ouvir também. Quem sou eu, né? Quando alguém, que eu sei que alguém quer isso, aí a gente entra, né? Aí a gente já vai indicando as doulas, já vai passando os contatos da Ana, né? Como já fiz esses dias. Teve um monte de vez. Então, assim, quando eu vejo que a pessoa tem esse desejo, ou que ela não tem o conhecimento nenhum, e que ela poderia saber dessa possibilidade, né? Aí eu começo a conversar e indico com certeza uma doula, com certeza. Porque faz total diferença. Né? Vai ter gente que vai ganhar sem doula, sem nada, vai chegar, vai ser tudo tranquilo, mas cada um é cada um. Agora, a pessoa que tem a consciência, que tem condições, né, de contratar, eu acredito também que mesmo se não tiver condição, com certeza tem doulas que podem fazer esse trabalho também, né? Mas faz toda a diferença pelo o conhecimento. Hoje a internet está aí, você tem tudo, mas é diferente. Porque a doula vai conduzir para a sua situação. Individualizado. Mas a internet tem muita informação. Então, se a pessoa realmente quiser, e assim, às vezes, não tenho condição, mas se ela buscar mesmo, ela vai conseguir muita coisa positiva. Veja o Renascimento do Parto, tem, acho que até no YouTube tem, né? Da Netflix. Tem na Netflix, assista várias vezes. Uma vez só também impacta pra sempre. Eu sempre falo, a primeira vez que eu encontro... Renascimento Parto, vamos ver. Não, pra você conhecer, para você entender o cenário que a gente vive hoje, para você entender que a cesariana ela é importante, ela salva vidas quando necessário, mas entender o que é uma cesariana, o que é um parto normal, a questão da humanização, a importância de equipe, a importância de conhecer, eu acho muito importante. Entendeu por que cada coisa acontece? Por que tem a cesárea? Cesárea pode acontecer, no nosso caso pode acontecer, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se abra ao entendimento. Graças a Deus que ela existe para salvar vidas. Conseguir. Sim. Né? Mas quando necessário. Quando que é a hora do bebê nascer? Será que meu bebê tá pronto para nascer agora? Né? Para quem quer ter uma cesárea. Quando que é a hora do meu bebê nascer? Se eu tirar ele antes, eu tô trazendo prejuízo para ele. Isso. Qual prejuízo eu tô trazendo para ele, né? E isso Qual o Renascimento do Parto fala muito, né? Muito disso, o que causa cada consequências, coisa. Por né? isso que eu fico muito tranquila com relação à cesárea que eu tive da minha filha, porque ela estava na hora de nascer. Que eu tive o trabalho de parto. Então, assim, graças a Deus, ela nasceu na hora que, né? Claro que vai ter criança que vai precisar nascer prematura. E graças a Deus que tem a cesárea, por isso que Deus abençoe que tem Temos um UTI neonatal, temos bom que nós temos recursos para isso, recursos, né? Então, assim, a decisão é da mulher. Ao mesmo tempo, é um mistério tão grande que mesmo algumas que decidem não tem jeito e a gente não sabe por quê, né? Mas que vão ter consciência de que fizeram tudo, de que o bebê estava no momento, né? Mas que procure conhecimento para que você não sofra. Né? Não sofra maus tratos, não sofra aquele olhar de que parece que você está incomodando o médico. Aquela violência que sempre violência, bate. Né? Já mostre uma postura de que, não que você está contra o médico em guerra com ele, mas que você está consciente do que está acontecendo. Prepare quem vai com você, se não for a doula. Com preparo, às vezes já tem obstáculos. Imagina se você não tiver o preparo, não conhecer tudo que você Procura saber quem fica nos plantões, conhece o médico, bate um papo com quem tá lá, quem vai ficar, quais são as possibilidades. A estrutura que você vai estar, que você vai parir. Né? Gente, inclusive é um direito da gestante conhecer a instituição onde ela escolheu o teu bebê. Tem muita gestante, inclusive, se você tá gestando aí, tem muita gestante que não sabe que é um direito seu ir lá e conhecer a instituição. Deixa eu descer aqui, Paulo. Você sabe, Ana, que há uns anos, acho que uns 2, 3 anos atrás,
né, como eu também sou enfermeira e atendo como pré-natal, eu levei as minhas gestantes aqui na maternidade Mãe Açu para conhecer. E aí, assim, eu consegui, né, levar devagar, assim, um pouco, né, umas 10 primeiro, tal, porque dependeria de estar muito cheio, mas foram entrando devagarzinho. E foi bom que a gente desmistificou tantos mitos, porque às vezes tem aqueles mitos que a pessoa fala que acontece, né, dentro de uma sala de parto, e tinha algumas que realmente não conheciam, porque estavam no primeira gestação. E foi bom conhecer mais ou menos como é que é a estrutura, como e é elas que é a questão ficam do leito. com medo, né? Quando elas entram ali no dia do parto, que elas veem como que é o parir ali, né? Como elas veem as mulheres agindo, elas ficam escandalizadas, porque elas acham que piscou, né? Nenenzinho tá aqui lá de fora. Toda novela, né? Novela é uma mentira, né? Esses partos de novela, a gente tem que tirar da cabeça das mulheres que os partos acontecem como nas novelas. Né? Porque foi pensando assim, não, ou é assim ou não é nada. Elas romantizam, elas acham... Na verdade, as pessoas acham que é tudo muito perfeito, tudo um mar de rosas. Você chega ali ganhando o bebê, assim, é uma questão de 5 minutos. A bolsa estourou, teve que correr pro hospital com o bebê atrás. Não é assim. Não. Né? Parto de novela é uma coisa irreal, não existe daquele parto desse jeito. Ainda, né? É raro a gente encontrar um filme, uma novela que mostra como o parto acontece. Outra coisa, pra quem quer ter um parto normal, né, que já decidiu, preste bastante atenção no médico que tá te atendendo, já no pré-natal. Pré-natalista é muito Porque importante. a minha médica, ela é excelente. Ela respeita a opinião da gente. Claro, igual, por exemplo, quando eu falei que ia ter o parto em casa, ela ficou assustada porque realmente não é uma coisa comum, ela já viu muita coisa. Então, é normal, ela quer, né, a parte dela é também orientar. Mas ela respeita muita gente. De forma alguma, ela fala, você vai ter uma cesárea, você não pode isso, você... Não. Ela vai ouvir. Ela te ouve. Ela respeita aquilo ali. Então, ela assim, deixa você colocar o que você quer na mesa. Isso. E depois vocês vão moldando aquela ideia. Ela é muito tranquila. Então, assim, eu sou muito feliz com... E depois com você contou pra ela do parto? Não, aí que acontece, olha só. Isso aí eu não tinha falado. A Cleice, né, que era a enfermeira, ela falou assim, olha, ela foi tão profissional que ela falou assim, você vai conversar com a sua médica. Que a vontade é não falar nada, né? Nem contar que eu vou... Sim, a vontade é falar assim, esconder. Não precisa saber, não vai estar lá. Ela falou assim, olha, você vai conversar com a sua médica e caso qualquer coisa aconteça, você vai ligar pra ela, você vai perguntar a ela se ela pode te atender em caso de uma cesárea. Então, ela foi muito bem desenhado. E eu falei com ela, falei assim, olha, depois de todas as nossas 1000 conversas, falei assim, olha, eu realmente estou decidida e eu queria ver com você, né? Se caso eu precisar de uma cesárea, eu vou vir, eu vou te ligar. Não, qualquer momento que você me ligar. Graças a Deus, hoje, assim, ela é uma médica que não tem tantos atendimentos, não tem tantos plantões. Hoje ela atende meio período, que ela fica com os filhos de manhã. Então, ela tem a mente diferente. Inclusive, eu gostaria muito que ela ouça esse apelo, que ela faça um trabalho humanizado, entendeu? Mais ainda, né? Crie toda uma divulgação, apesar de que nós não temos recurso no nosso lugar, mas, né, isso que atrapalha um pouco mais também. Mas ela foi muito, muito respeitosa. Então, assim, olhe quem é o seu médico, como ele está te tratando. Se você chegou no primeiro dia, já fala assim, ó, vamos marcar cesárea, já é bom dar uma... Você chegou lá e falou assim, queria falar sobre o parto. Ele fala, não vamos deixar mais pra frente, tá muito cedo. Vamos deixar mais pra frente. Já tem que conversar. Corre que é cilada. Vai dar Corre ruim. que é cilada. Pega a experiência da gestante. Você tá gestante hoje. 6 Qual meses. o caminho que você tá tentando conduzir? Uai, Poliana, você tá com 6 meses? 6 meses. Qual que é o seu DPP? Não precisa contar, não. Eu sei que não pode Não contar. pode contar. Inclusive, é outra dica. Não conte a data que você vai ganhar o bebê, entendeu? Conte 2 semanas depois do que tá Senão as marcado. pessoas Porque senão as ficam pessoas ficam ali. te pressionando. Então, fala que é lá no final do dia que é. Pode falar até o mês, mas não dá detalhes. Fala que se é no meio. começo, fala no final, você não, né? Dá uma... Vai. Desculpa Muda. ter atrapalhado a sua pergunta. Não, Eu empolguei que ela vai parir perto de mim. Então, cada filho é único, cada época é única. E assim, o meu trabalho de parto foi maravilhoso, tudo correu bem, o parto em casa foi maravilhoso. E hoje nós estamos estudando essas possibilidades ainda. Vai ser surpresa, deixa eu... Estamos em aberto. Estão em aberto ainda. Isso aí. Isso é que importa, né? Você vai ter doula? Hã?
Você vai ter doula nessa gestação? Vai ter que ter, né? Porque doula é muito importante. Chama a Cássia. Ativa a Cássia lá. Isso. E pra ela, assim, foi uma experiência, depois a gente conversou, né? Foi uma experiência muito boa também pra quem é a doula que tá atuando. Aí vocês podem falar um pouquinho. Muda a vida. Cada parto muda a vida de vocês um pouquinho. Muda. E A Cássia foi muito legal, sim. porque ao mesmo tempo que a Poliana se preparava lá pra parir, a Cássia veio pro meu a lado primeira- se preparar cá, porque foi a primeira gestante dela. Então ela falava comigo assim, Ana, o que eu tenho que comprar? Eu preciso comprar um rebozo? O que você acha? Esse Eu rebozo salva vidas, gente. eu preciso de qual óleo essencial você acha que assim, fundamental? 3 que são fundamentais pra mim. E aí, o que eu faço? A hora que ela me ligar, ao mesmo tempo que ela tava lá se preparando, a Cássia tava aqui comigo. O que eu faço? Se ela falar isso. E ela Se ela foi falar aquilo. perfeita. Ela agiu de forma perfeita. E as enfermeiras lá são enfermeiras e doulas também, né? Então, assim, a Cleice, como responsável ali pelo parto, atuou de forma muito profissional. A Rayane, que foi também a enfermeira auxiliar, que foi, assim, como doula. Eu tive 3 doulas ali, né, gente? Eu fui muito privilegiada. Gente, eu vou ser privilegiada também, hein? Vejo aí, né? Você tem todo mundo ali por conta daquele momento, né? Então, todas elas foram muito sensíveis. Isso que é o mais interessante, que eu acho que, assim, uma doula que não tem noção do espaço, do que deve ter, né? Com certeza, né? Deve ser muito difícil. Saber, né, direitinho o seu lugar, seu papel. Tem né, que saber aquele ambiente, como chegar, se eu chego, se eu não chego, se eu fico mais distante, se eu aproximo, o que eu faço, de perguntar o que quer, né? Então, assim, ter esse respeito, é o respeito. É o respeito e a sensibilidade. É um olhar atento, né, para a necessidade daquela parturiente. Eu percebo que, assim, as profissionais de saúde que têm formação como doulas, elas são mais atentas. Elas são mais atentas, né, Daiane? Isso. São mais atentas ali, ó, aquela gestante, ela gosta disso, ela não gosta daquilo. Ela prefere A gente vai criando uma sensibilidade assado. até maior pra trabalhar, pra atender. E depois do nascimento, aí elas já fizeram, né, aquele teste do coração, ouviram direitinho, né, deram parece que a injeção de ocitocina que dá depois? você? Em mim, parece também. Ocitocina. Então, Fizeram assim, todos os todos os procedimentos da procedimentos que forma- cabiam ali. Aí foi muito interessante, essa parte é engraçada também, porque eu acho que não teve o meu foi o único que teve até então, na minha cidade. Ia te perguntar isso O agora. acontecimento. Um acontecimento. Então, Fazendo história, Fazendo imagina. história, apesar de que ter milhares de partos em casa, mas assim, preparado, eu acho que foi o primeiro. E aí, a gente tinha o quê? A enfermeira tinha que ter autorização da prefeitura, porque tem que dar a certidão de nascido vivo, aquela coisa toda, né? Aí, assim, no dia que... Aí foi tudo conversado antes, eles entenderam tudo direitinho, ficaram meio assustados na hora, né? Mas com certeza, né? Imagina, né? Mas entenderam, respeitaram. E aí, depois que nasceu, a gente entrou em contato. O enfermeiro foi lá, levou o papel, porque eu acho que eles tinham que assinar alguma coisa também, né? Então, assim, correu tudo muito bem. Eles respeitaram também, fizeram o que precisava deles fazerem. Foi feito. Eu ia perguntar sobre essa parte burocrática, porque pode ser uma dúvida para muitas gestantes, né? O que acontece depois que o bebê perguntei nasce, tudo né? que eu Porque podia. a gente precisa daquela certidão de nascido vivo para registrar o bebê. Aí a equipe vai emitir essa certidão. Então, aí no caso, tem que ter autorização do município para que essa enfermeira faça, né? No caso, ela lá em Caratinga, ela já tem. E aí, aqui, eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu sei que eles deram o papel lá. Eu acho que o enfermeiro-chefe da minha cidade assinou também. Então, assinou os dois, né? No caso, a enfermeira que estava lá e o enfermeiro ou o secretário de saúde. Eu não sei muito bem quem que... Eu não lembro quem que assinou, mas alguém assinou E não foram teve lá e levaram. nenhum problema depois para Nenhum registrar, problema. Ana? Foi tudo tranquilo. É o mesmo papel que sai do hospital, saiu de casa. Você tá vendo, né? Experiências positivas no parto domiciliar. Ó, Tudo relaxa. Acho que teve um parto domiciliar. Eu já tive, esquece, não foi planejado, mas eu já Mas agora você vai ter um planejado. Exato. Depois você vai vir cá contar pra gente. Vai. Como é Eu vou ser entrevistada, hein, gente? Aguardem. Aguardem. Oliana, Então. que prazer, né? Te conhecer. A Ana já conhecia. Que história, assim, super bacana, né? Tanto de inspirar mesmo. Você inspirou a gente aqui hoje. Ai, que delícia ouvir. Foi muito bom, né? Foi. Ai, gostei muito. Dá pra pegar esse podcast e enviar pra um monte de mulher. Gente, enviei. Ponte. Olha o tanto de dica, de coisa interessante que a gente falou aqui. Mas foi um prazer e, assim, a vida da gente é aquilo que você falou, né? Que as experiências se multiplicam, né? Então, assim, da mesma forma que minha vida foi modificada através da contribuição da Ana, quanto doula, de todo um contexto, de toda uma preparação, modificou a vida de todos ao meu redor também, eu acredito.
e que possa ser inspiração para outras pessoas, outras mulheres, né? Que procurem se formar, que procurem seus direitos. Eu acredito que, assim, eu não sei dizer dados aqui, mas eu acredito que a violência obstétrica é uma das que mais acontece na saúde, porque tem muita coisa, né? Já melhorou muito, né? Eu acredito que melhorou muito. Melhorou. Os últimos partos que eu ouvi, todos aqui, do Hospital César Leite, todos que eu ouvi foram bons, só relatos bons. Né? Na minha cidade também tem relatos bons, graças a Deus. Eu falo assim que não tem estrutura, né? Não tem UTI, não tem estrutura. A minha médica fez um parto. Ela esteve lá presente também acompanhando de forma muito tranquila, muito humanizada, ultimamente, uns 2 meses. Um parto assim que foi todo conduzido lá, graças a Deus deu tudo certo também. Então, assim, está melhorando muito. Mas procure informar, procure saber dos direitos, procure conhecer a equipe onde você vai. Se são vários plantões, conheça. Vai lá buscar, vai procurar quem que é o fulano, vai procurar a vida dele um pouquinho, vai saber quem que é. A gestação não é o momento de você ficar sentada no sofá esperando o tempo passar. Não é momento de guerra, é momento de luta. Tem que fazer uns risquinhos assim. Coloca a armadura, né? Tanto para se preparar fisicamente, emocionalmente, mas com o sistema também. Vá saber, vai se inteirar, vai buscar. Hoje tem muita informação. Para de perder tempo com outras coisas e vai se informar. Aproveita o podcast. Aproveita o DolaCast, que tem muita dica. Segue a Ana, segue as meninas que tem informação, já vai se informando. Nós vamos trazer mais ainda, se Deus quiser. Prazer te conhecer, Poliana. Muito obrigada, prazer, viu, por aceitar. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pela confiança, tá? De me convidar, de estar aqui. Foi um prazer muito grande. Prazer foi nosso. E que a experiência ajude outras pessoas, outras mulheres, né? E com certeza os ouvidos da gente vão ouvindo também, né, Ana? Pra gente se preparando para as próximas. Daqui a uns meses somos nós. Somos nós, se Deus quiser. Nós. Tem mais 2 entrevistas aí, né? Da Poliana, mais uma. E da... Poliana, você vai voltar aqui, hein? Deus quiser. Gente, obrigada por mais uma vez a gente estar aqui compartilhando essa mesa poderosa. A mesa poderosa do DolaCast. Te vejo no próximo episódio. E esse é mais um episódio do DolaCast no República TV. Obrigada. Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau.